A expressão shadow work ou trabalho de sombra assusta muita gente. Quando ouvem sombra, pensam logo em algo mau, negativo ou quase demoníaco. Mas a verdade é que a tua sombra não é um monstro externo, é uma parte tua que foi empurrada para o fundo da gaveta. Hoje vamos falar sobre o que é realmente o shadow work, porque é tão importante para a cura emocional e como podes começar a trabalhar com a tua sombra com consciência e segurança. Olá, cedo luz, eu sou o Rick, bem-vindo ao Inner Light Awakening. Se este tema te tocar, subscreve e deixa o teu like para apoiar esta jornada de despertar espiritual. Vamos começar pelo básico. O que é afinal a sombra? Na psicologia, especialmente com Carl Jung, a sombra é vista como a parte inconsciente da nossa personalidade. Tudo aquilo que nós rejeitamos, negamos ou não queremos ver em nós. Imagina a tua sombra como aquela parte de ti que vai atrás, no chão, quando o sol te ilumina. Tu vais a andar, nem pensas nela, mas ela está sempre ali. Agora traz isso para dentro. A sombra são partes tuas que continuam a existir, mas que tu deixaste de as reconhecer. Emoções, desejos, medos, traumas, impulsos, até talentos que escondeste. Do ponto de vista espiritual, eu gosto de resumir assim. A sombra é tudo aquilo em ti que não vês, não aceitas ou não queres sentir, mas que continua a influenciar a tua vida. A sombra normalmente começa a formar-se na infância. Vou-te dar um exemplo simples. Imagina um menino muito sensível, chora com facilidade, sente tudo com muita intensidade. E os pais dizem: para de chorar, és demasiado sensível, pareces uma menina, engole isso. O que é que esta criança aprende? Ser sensível não é seguro. Se eu mostrar o que sinto, sou criticado ou deixo de ser amado. Então o que é que ele faz? Começa a reprimir a sensibilidade, finge que é forte, que nada o afeta. Neste momento, essa parte amorosa e sensível dele vai para a sombra. E isto pode acontecer com muitas coisas: raiva, sexualidade, vulnerabilidade, criatividade, até alegria. Tudo o que não foi aceito foi sendo empurrado para o porão da mente e da alma. Do ponto de vista energético, a sombra não está só na mente, ela também fica registada no corpo, nos chakras e no campo energético. Voltando ao exemplo do menino sensível. Para deixar de sentir, ele começa a fechar o coração, o chakra cardíaco, que é responsável pelo amor, empatia, compaixão, começa a contrair-se. Resultado: fica mais frio emocionalmente, tem dificuldade em confiar, mais tarde pode ter relações em que não se consegue abrir verdadeiramente. E em muitas tradições espirituais fala-se também de sombras que vêm de vidas passadas, memórias antigas de perseguição, abuso de poder, abandono, que a alma traz para esta vida para finalmente serem curadas. O importante aqui não é acreditar ou não em vidas passadas. O importante é perceber que a sombra é profunda, não se resolve só com um pensamento positivo. Ok, Rick, mas por que é que eu tenho que mexer nisso? Porque aquilo que não curas controla-te. A sombra não fica quietinha num canto, ela manifesta-se em reações exageradas, explosões de raiva, ciúmes, padrões repetidos em relações, fobias, vícios, procrastinação. Já sentiste alguma vez uma parte de ti quer avançar e outra parte puxar-te para trás? Isso é a tua sombra a puxar os cordelinhos nos bastiadores. Quando não olhamos para ela, ela acaba por escolher as pessoas, as situações e os dramas que aparecem na nossa vida por ressonância energética. Shadow Work é justamente o processo de trazer estas partes para a luz para que deixem de te sabotar e passem a trabalhar a teu favor. Agora vamos à parte prática. Como é que descobres a tua sombra? Vou-te dar 4 portas de entrada muito simples. Projeções. Aquilo que mais criticas nos outros, muitas vezes está em ti. Se alguém te irrita porque é egoísta, frio, dramático, pergunta: onde é que isto também existe em mim, mesmo que eu não queira admitir? Gatilhos emocionais. Sempre que uma situação te faz explodir ou ficar fora de ti, há uma ferida antiga a ser tocada. Em vez de só reagir, faz uma pausa e pergunta: o que é que isto me faz sentir?
Medo de ser abandonado? De não ser suficiente? De ser rejeitado? Padrões repetidos. O mesmo tipo de relações, mesmas discussões, mesmo final. Se a história se repete, a sombra está ali a tentar chamar a tua atenção. Autojulgamento. Partes tuas que criticam sem dó. Eu sou fraco, sou um fracasso, não presto, não mereço amor. Tudo isto são janelas diretas para a sombra. Agora atenção, uma coisa muito importante. Shadow Work não é uma guerra contra ti mesmo. A sombra nasceu precisamente porque em algum momento não foste aceito como eras. Se tu agora começas a atacar partes tuas, só vais criar mais sombra. Então como é que começamos a trabalhar isto com amor? Primeiro, observa sem julgar. Quando te vires com ciúmes, raiva, inveja, medo, em vez de dizeres eu sou isto, tenta dizer ok, isto é uma parte da minha ferida ao vir ao de cima. Eu vejo-te, não te vou rejeitar novamente. 2. Escrever é ouro. Pega num caderno e escreve o que é que eu não gosto em mim, o que é que eu tenho medo que os outros descubram sobre mim, o que é que me dói quando alguém faz ou diz X. Não censures, só põe cá fora, isso já é trazer luz. Terceiro, trabalhar a criança interior. Muitas partes da sombra são versões antigas tuas, crianças que foram humilhadas, ignoradas ou não compreendidas. Podes fechar os olhos. Imagina o teu eu em criança e pergunta-lhe o que é que tu precisavas de ter ouvido naquela altura que nunca ninguém te disse. E diz-lhe isso agora com amor. Quarto, apoio energético. Reiki, meditação, respiração consciente, movimentos suaves, ligação à terra. Tudo isto ajuda a libertar o corpo, físico e energético, para que a sombra possa ser integrada em vez de só analisada pela mente. Quinto, lembrar que a sombra também guarda dons. Nem tudo na sombra é negativo. Muitas vezes os nossos maiores talentos estão lá escondidos. Poder pessoal, sensibilidade espiritual, criatividade, capacidade de liderança. Pergunta a ti mesmo, se eu não tivesse medo de ser julgado, quem é que eu seria? O que é que eu estaria a fazer? A resposta para essa pergunta aponta diretamente para dons que talvez tenhas guardado na sombra. Uma nota importante antes de terminarmos: Shadow Work é um processo profundo. Se estás a lidar com depressão, ansiedade interna, traumas graves ou pensamentos de autoagressão, o trabalho espiritual não substitui ajuda médica ou psicológica. Eu recomendo sempre que procures também um psicólogo, psicoterapeuta ou um médico de confiança. O caminho da cura pode ser feito em equipa. Espiritualidade, terapia e medicina podem caminhar juntos. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor o que é Shadow Work e se sentiste que isto coou em alguma parte tua, escreve nos comentários. Eu escolho ver a minha sombra com amor. Deixa o teu gosto, partilha com alguém que esteja a precisar deste tema e subscreve no canal para mais vídeos sobre cura energética, despertar espiritual e autoconhecimento. Eu sou o Rick, desejo-te um abraço, luz e presença. Até ao próximo vídeo.